meus irmãos que estão chegando aí no canal através desse vídeo. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um Hangout. E hoje nós vamos falar com o tema de desengrejados ou a igreja verdadeira. Então hoje estamos aqui, o irmão Paulo está aqui na minha casa, onde nós vamos abordar alguns assuntos de quais as religiões falam que nós que somos a igreja verdadeira, o corpo do Messias espiritual, eles dizem que a gente somos desengrejados. Então hoje nós vamos testificar dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, e mostrar para as pessoas quem realmente estão obedecendo os ensinamentos do nosso Salvador e aqueles que não obedecem. Então, desde já, eu quero agradecer ao irmão Paulo por estar aqui na minha casa novamente, onde nós estamos fazendo mais esse hangout aqui, nesse tema, sobre os desengrejados e a igreja verdadeira, irmão Paulo. Então, irmão, é um prazer mais uma vez estar aqui com o irmão. Alegria, né, irmãos, imensa poder mais uma vez partir, né, o pão junto com o irmão Rafael. Quero agradecer a todos que nos acompanham através deste vídeo, né, que seja para nossa edificação, né. E é isso aí, irmão Rafael, mais uma vez, né, vamos tentar desmascarar um pouco o sistema religioso, né. E igual você disse com o tema, né, desigrejado ou igreja verdadeira, né. Esse tema desigrejado acho que tem perturbado um pouco o sistema religioso, não tem? O que o irmão acha? Então, nesses últimos dias agora, como já passou até nas mídias, né, nas redes aí, nas TVs de canal aberto, que nós, eles chamam nós que somos a igreja, o corpo espiritual do nosso Salvador, eles falam que nós somos desengrejados porque nós não participamos de uma instituição religiosa com CNPJ, registrado em cartório e tudo mais. Ou seja, nós não participamos de uma igreja física, de um corpo do Messias ali, que ele diz nas Escrituras que é um corpo espiritual. Então nós não participamos de um corpo físico, ou de uma religião categoria A, B e C. Mas nós pertencemos a um único edifício, igual Paulo ele escreveu em suas cartas, que nós, como pedras vivas, nós pertencemos a um corpo espiritual, a quais tem por vamos dizer, o alicerce, o Messias, os profetas, né? Só que primeiro fala os profetas desse templo espiritual, que vieram primeiro. Os profetas, depois o Messias, nosso mestre, né, Salvador, e os apóstolos, e ele diz o que para os apóstolos? Vão fazer discípulos. Fazer discípulo. O que é discípulo? Não é um seguidor? É seguidor do quê? Hoje, é seguidor do que, né? Que ele quer dizer. Seguidor, fala assim, ó, façam seguidores meus. Ele não falou assim, ó, faça seguidor, um discípulo que vai seguir uma igreja A. Não. Ele falou, ó, ide fazeis discípulo por todas as nações. Até porque, né, irmão Rafael, esse sistema religioso que está aí, para eles, igreja, eles concordam que a igreja somos nós. Nós somos o templo, nós somos a casa do Pai. Só que se você não for participar da teoria dos templos dele, você não é igreja. Eu não entendo muito bem isso. Porque nós já não somos a igreja. Ou seja, nós somos o templo do Pai, nós somos a casa do Pai. E somos a igreja verdadeira. Nós somos a igreja verdadeira. O mundo inteiro, né? Agora eles falam que... por que nós somos desigrejados, então? Se nós somos a igreja verdadeira, como funciona esse negócio de desigrejar? Ou seja, não seria então destemplado, na verdade? Não seria a palavra certa, seria essa, destemplados, né? Não sei se os irmãos concordam, porque acho que a palavra correta seria destemplados. Porque desigrejado, se eu sou a igreja, não tem como eu ser desigrejado se eu sou a igreja. Agora, destemplado sim, porque eu não pertenço ao templo. Eu não vou no templo, então não falo de chamar destemplado. Templo físico, né? Até porque o templo verdadeiro somos nós somos a casa do Pai, e aquele templo lá que eles vão, um templo construído por mãos de homem, a qual nas cartas de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos 17, né? E também em Atos dos Apóstolos capítulo 7, Estevão e Paulo fala que o Pai não habita em templos, né? Construídos por mãos de homem. Eles profanaram o templo, né? Profanaram. Se você pegar aí, até se os irmãos ou alguém acompanhar, tá passando uma série na Rede Record chamado, acho que é a Bíblia, né? A Bíblia.
E se vocês assistir essa série aí, vocês vão ver lá Paulo, os apóstolos, o Messias pregando contra o templo lá. Eles pregaram contra o templo. Por isso que eles foram perseguidos. Por isso que eles foram perseguidos. É só vocês acessar lá no R7, Portal R7, e pega no começo dessa temporada que está passando aí a Bíblia, acompanha para ver. Lá eles falam realmente a verdade. Por que os discípulos foram presos, por que Paulo foram perseguidos. Porque lá eles falam claro, eles pregavam contra o templo, contra a lei de Moisés, contra toda aquela corja lá. E eles eram perseguidos. Que na época era o sistema religioso. Hoje, a gente não estão pregando contra a religião, eles estão falando que nós somos desigrejados. Na verdade, então, eles tinham que falar que nós somos destemplados, porque a gente prega contra eles também. Exatamente. Né? E a preocupação, eu acompanhei, acho que a maioria dos irmãos e a todos que muita gente acompanhou, o irmão Rubens, né? Foi chamado na televisão lá para debater com aqueles pastores. E eu vi a preocupação daqueles pastores falando dos desigrejados. Porque, tipo assim, eles estão falando que os desigrejados estão formando uma religião. E essa religião tem aumentado. Né? Mas não é isso a religião. Na verdade, o povo está deixando a religião. Está deixando a mentira. E isso deixando a mentira. Né? Aí a preocupação deles, por quê? Quanto mais membros saem, né, da religião, ou seja, dos templos, menos arrecadação eles vão ter. E se todo mundo parar, fecha. Fecha. Como está acontecendo em várias instituições religiosas lá na Europa, né, na América, nos Estados Unidos, eu vi falar muitas igrejas fechando por falta de membro. Ou seja, por falta de dinheiro. Não, e o engraçado disso tudo, né? Lembra aquela passagem quando o Messias vem e fala assim, olha, quando os líderes religiosos da época falaram, olha, vamos pegar ele em alguma coisa. Porque eles tentou pegar ele blasfemando o sábado de Moisés. Que é o sábado a cada 7 dias terreno. Esse que nós segue aí praticamente. Não é o mesmo, esse é o romano que nós segue. Mas é a cada dias atuais nossos, assim. Dias com 24 horas. E eles tentavam pegar o Messias de todas as formas. Então eles falaram, olha, vocês estão vendo essa moeda aqui? Falou pro Messias lá, ó, devemos dar imposto a César ou não? O Messias pega e fala, olha, deixa eu ver essa moeda aí. De quem é essa imagem? É de César? Dê para César que é dele, não é dele? Não tem a imagem dele que é dele. Agora nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então ele fala, ó, dê ao Pai o que é do Pai. O que o Pai ensinou? Não é o amor ao próximo? Não é amar a ele acima de tudo e amar o próximo. Então, se você ama o próximo, você vai dar o que para ele? Você vai dar um amor para ele. Se você vê que ele está precisando, passando uma dificuldade, você vai lá e ajuda. Não dá para entender. Só que sem os homens ver. Isso é em secreto, é com o nosso Pai. Porque às vezes, Paulo, deixa eu comentar aqui que as pessoas até falam, mas é só isso que tem que fazer? Amor ao próximo, isso, aquilo, outro e tal. Ué, mas o que vocês fazem então? Eles falam, eu falo assim, ó. Primeiramente, eu não sou hipócrita. Comecei a falar, não seja igual aos hipócritas, porque eles ficam tocando trombeta quando eles dão ajuda aos pobres. Não faça isso. Faça em segredo, é você e o Pai. Os homens não precisam saber disso. Já a sua mão direita, a sua esquerda não pode saber. Exatamente. Se você ajudar uma pessoa, você não vai sair tocando trombeta, não sei, eu ajudei fulano lá, eu dei uma cesta básica pro fulano lá. Então. Ali você já recebeu o seu galardão, se fazer isso. Então, o que acontece? Eles transformou tudo, a verdade em mentira. Por exemplo, os apóstolos naquela época, eles pregavam de cidade em cidade de graça. O Messias disse, olha, vocês receberam de graça. O que eles receberam? Os meus ensinamentos, que é o do Messias, deem também de graça. Porque aí nisso todo mundo vai saber que vocês são os meus seguidores, os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Amor. Não é igual eles estão ensinando. Então vocês pegam a Bíblia e comparem. Vem aqui essas pessoas que eles estão chamando de desengrejado, que é endiabado. O Messias disse, se eles perseguiram a mim, eles também vão perseguir vocês. Mas isso eles vão fazer porque eles não conhecem a verdade, nem o Pai, nem Você sabe o que falta neles, no sistema? Na verdade, o povo que está lá dentro está sendo enganado. Fica que está com dó das pessoas, porque eu também era um desses enganados, estava sendo enganado. E eles não conseguem entender porque os anjos caídos, ou seja, os líderes religiosos lá, contaminaram eles. São contaminados. Mas se eles buscarem a fundo nessa escritura, você vai ver, irmão Rafael, que não tem necessidade de você poder de você participar, ou seja, se você fazer parte de um sistema, né, religioso, político, não tem necessidade disso. Por quê? Basta apenas você obedecer a palavra do nosso mestre, né, que é amar, né,
respeitar uns aos outros, quando você faz o bem ao outro, você está fazendo ao Pai. Né? E as pessoas não, os líderes religiosos colocam na cabeça das pessoas, né, dos seus membros lá da igreja falando assim, igreja no sentido que eles falam, né? A igreja verdadeira somos nós. Que para você ser salvo, você tem que participar daqueles rituais, você tem que participar frequentemente dos cultos, você tem que tomar a Santa Ceia, segundo eles. Mas eles não ensinam, na verdade, a essência do Salvador. Eles não ensinam a essência do Salvador. Que a base, né, o Salvador deixou bem claro, que a base é o amor. Né? Eles não acreditam que, pô, se eu creio, eu faço bem ao meu próximo, eu ajudo as pessoas, eu ando dignamente diante do meu Pai, eu sou salvo, eu não tenho necessidade de eu ir lá participar daquele sistema. Porque aí eu estou fazendo o quê? Levando meu Salvador ao Calvário de novo. Então aquele sacrifício lá, não sei se eu posso falar de sacrifício, mas acho que é um sacrifício que o Salvador morreu por nós ali na cruz, não valeu nada, segundo os ensinamentos deles. Foi em vão. Foi em vão. Porque eles ainda se tornaram, ou eles são escravos de homens. Porque para mim alcançar a salvação, igual eles falam, tem que aceitar o Jesus, você tem que ir para a igreja, ou seja, mas o Salvador ensinou diferente, ele falou, ó, quem crê em mim tem a vida eterna. Foi isso? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim nunca andará em trevas. Ou seja, não basta só crer nele. Quando eu creio nele, que eu confio nele, eu vou seguir os ensinamentos dele. Eu não vou seguir o ensinamento de homens. Não vou fazer qual é o ensinamento dos homens que eles pedem para fazer. E qual que é o ensinamento dele? Lembra lá quando nas cartas de João ele fala assim, ó, eu não vos dou um novo mandamento. Nesse não, o antigo. Qual que é o antigo? Que o nosso pai deu através de anjo lá na mão de Moisés, que ele não obedeceu, os 10 mandamentos. Bom, não vou te dar um novo mandamento, eu vou te dar um antigo. Futuramente lá na frente, o nosso Salvador ele ia fazer o quê? Resumir. Não é que ele resumiu, na verdade, porque você amando o Pai, amando o próximo, você está cumprindo todo aquele mandamento. Toda a lei. Toda a lei. Do Pai. Do Pai, não a lei de Moisés. Que a lei de Moisés era muito mais além disso daí, né? Então o Messias disse, você né, encontrou aquele jovem rico, ele falou, você, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Ele mandou ir para a igreja? Não mandou não, ele falou, você tem observado os mandamentos? Sim, amar o Pai, amar o próximo, eu tenho observado tudo isso. Faz isso e será salvo. Ou seja, continua fazendo e você vai ser salvo. Ele não falou pro jovem lá, ó, você tem que fazer isso e vai para a igreja Assembleia de Deus, ou vai para a igreja Universal, ou vai para o templo do R.R. Soares, ou vai para a igreja católica. Ele não falou isso. Agora, líderes religiosos, os irmãos aí que participam, aonde vocês veem o nosso mestre falando que para a gente alcançar a salvação, eu tenho que participar de alguma denominação, ou seja, ou de alguma instituição, né, que lá contém CNPJ e outras coisas. O Salvador, ele nunca falou e nunca mencionou isso. Não, se você nunca mencionou isso. Se você observar bem, os irmãos que estão assistindo, o que aconteceu ali, ó? Paulo ele dá um exemplo, tipo assim, ele fala assim, olha, porque naquela época já havia divisão. Por exemplo, hoje a gente temos aí, vamos dar só um exemplo. Vamos falar pelas as maiorais do Brasil, que está em primeiro lugar aí, Edir Macedo, Universal, do R. Soares, do Valdemiro, do Silas Malafaia lá. Glória de Deus e outros aí. Então naquela época existiam as pessoas que queriam seguir homens. Então Paulo adverte eles, fala assim, ó, peraí, por acaso vocês estão seguindo a quem? Será que vocês acham que o corpo do Messias, do nosso Salvador, ele é um corpo, o reino dele é dividido? Ele falou isso, ele falou assim, ó, será mesmo que vocês estão seguindo a verdade? Porque o corpo do nosso Salvador não é dividido. O reino do nosso Pai, ele não tem divisão. Agora você vê, a religião A fala contra B, a B contra C, assim por diante. Mas espera aí Paulo falou, ó, até mesmo, uns falam... até Paulo, acho que não sei se é o mesmo que você vai falar agora, que Paulo lá em Coríntios fala, né? Uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é de... Então, exatamente. Ele fala assim, ó, uns falam que é de Paulo, outros de Apolo, outros do Messias e tal. Ele falou, mas peraí, será que o corpo do mestre está dividido? Eu sou da Assembleia de Deus, outro sou da Batista, outro sou do R.R. Soares e assim vai. E ainda ele fala, ainda bem que eu não batizei ninguém, exceto fulano de tal, que ele menciona lá. Isso. Porque naquela época ainda, eles não tinham entendido o verdadeiro batismo, que é ser limpado, ser introduzido na palavra. Ensinamento. Introduzir na lavagem de água pela palavra. Então eles não tinham entendido ainda muito na época dos apóstolos, muitos deles passavam pelas águas. Porque eles estavam entendendo o que João Batista estava ensinando.
Mas ele falou, ó, eu batizo com água, mas depois de mim, quem vai batizar vocês é o mestre, ele com o Espírito. Ele falou, eu faço isso para mostrar para vocês, eu batizo na água. João Batista falando, eu batizo vocês na água para se limpar assim, como se fosse um exemplo, porque após mim vai vir um que não vai batizar vocês com a água. Não. Ele vai batizar vocês com o ensinamento, ou seja, o Espírito, que é o ensinamento. Porque o Espírito ele vem da nossa mente. E a partir do momento que o Espírito vem da nossa mente, ali você é batizado dele. Você é mergulhado no conhecimento do Espírito. Porque é o Espírito do nosso Pai que te vai renovar todas as coisas, que te vai ensinar todas as coisas, né? É isso daí. Então não há necessidade disso que eles continuam fazendo. Aí. Se você descer naquela água lá no sistema religioso, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você vai estar seguindo, vamos se dizer aí, a lei dos homens. Porque ele queria ensinar algo, ele estava mostrando algo físico para a gente entender o espiritual. Verdade. Porque, então, que nem eu estava falando, será mesmo que o corpo do mestre ele está dividido? Então o Messias disse assim, olha, por exemplo, quando ele estava dando exemplo de igreja, de pessoas, de corpo, de união, não uma união física, uma união espiritual. Igual quando Paulo fala, não deixeis de se reunir, de congregar, né? Vamos usar a palavra congregar. Não deixei-vos de congregar-vos, como é costume de alguns, ou seja, não deixe de participar do corpo espiritual do Mestre. Nosso Mestre. Que esse corpo, Paulo, ele está no mundo inteiro. Seja no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mas as religiões, eles querem pegar esse corpo e colocar assim, ó, Assembleia de Deus, o corpo dele está lá, cada um tem um dom. Não, não é assim. O corpo dele é no mundo inteiro. É todas as pessoas que seguem a mesma linha do meu pensamento. Que o Messias disse, os ensinamentos, o mesmo evangelho verdadeiro. Porque ele fala assim, ó, quando esse evangelho do reino, o verdadeiro, será pregado por toda a nação, então virá o fim. E esse evangelho já está sendo anunciado. Que é o puro, genuíno, né? É o verdadeiro. E você tem que ter a mesma essência, você tem que ter o mesmo pensamento, você tem que estar em comunhão com os irmãos. Em espírito. Em espírito. E a questão do teu lado também. E outro, em todos, porque a comunhão você tem que ter com todas as pessoas. Quando você ama o próximo, de ninguém. Quando você ama o próximo, você tem que ter comunhão com todos. Entendeu? Agora, se você pegar pelo lado do sistema religioso, eles falam, não, mas o corpo lá só está na igreja deles. Eles não pensam assim, a Assembleia de Deus é o mesmo corpo aqui da Batista, o mesmo corpo da Universal. Não é. Mas na verdade, o corpo do Messias, que é a qual a gente faz parte, que nós somos a igreja, é espiritual. É espiritual. Você tem que estar ligado com o mestre. O que eu penso, você vai pensar, o irmão lá nos Estados Unidos vai pensar, o irmão lá na... Vai formar, vai juntar, um corpo só. Até porque quando o Salvador voltar, ele disse, né, que quando os anjos, quando ele tocar a trombeta, ele vai fazer com que os anjos busquem os seus escolhidos nos 4. Que já está acontecendo isso. Já está acontecendo. Olha só para você ver. Só que engraçado, aí Paulo complementa, ele fala assim, ó, para que todos vocês se igualam no mesmo entendimento. Então vai ser pregado até que todos vocês ficam no mesmo patamar, com o mesmo foco, o mesmo entendimento. Só que as religiões, eles nunca vão bater um com o outro. Que nem o Messias disse, olha, vocês acham que um reino dividido, lutando contra si mesmo, ele vai resistir? Olha as religiões ficam uma contra a outra. Será que é o reino deles? Eles vão sobressair? Não vão, Messias falou que não vai. Um reino contra outro reino. Está dividido. O diabo está dividido. Para que as pessoas falam, não, mas não tá não, o diabo só faz as obras ruins. Não, pera aí. Os demônios, né, vamos dizer, os anjos caídos, tipo assim, cada um está numa religião. O líder religioso lá, vamos supor, o Valdemiro, esses caras aí, é tudo anjo caído já. Esses aí já era. Esses aí já está condenado. Com certeza. Por quê? Eles tropeçaram bilhões e bilhões e bilhões. Não só aqui no Brasil, como no mundo. Fez muitas pessoas errar. O Messias disse, ai, se vocês fazerem tropeçar um pequenininho. Um só. Ai de vocês. Então, quando ele quis dizer sobre esse assunto aí de um reino contra um outro reino, ele não vai persistir. Mas o reino do Messias, ele não luta, vamos supor, o reino do nosso Pai, né, do Mestre. Ele não luta contra os outros reinos. Eles falam as mesmas coisas. O corpo dele, cada um de nós faz parte, cada um é um membro, né? E eles falam sempre as mesmas coisas. Vamos supor, o Messias disse assim que Abraão é o diabo, o corpo dele vai falar a mesma coisa. Aqueles que fazem parte do corpo verdadeiro. Mas as religiões não.
É engraçado que nós íamos analisar agora o Evangelho de João, lá onde o Messias fala sobre Abraão, que muitas pessoas não entenderam ainda. Ficou uma dificuldade que eu percebi analisando as traduções de Bíblias no versículo 38 e 39 de João 8. Abre a Bíblia, vamos ver se nós achamos essa passagem aí. E essa Bíblia que a gente está aqui na mão é a Ferreira de Almeida, mas se os irmãos lerem, Paulo, a tradução católica, a católica eu vi, a NVI eu não estou lembrado se eu... Parece que umas tem, outras não, depende do aplicativo onde que é essa tradução. Então lá fala assim, tipo assim, eles estavam falando assim, ó, vocês têm por pai Abraão. Vocês não têm por pai o nosso pai, vocês têm por pai de vocês Abraão. Né? O que está falando no 38 e 39, versículo né? 36 em diante ali? Pode ler do 31 para frente, vamos. Vamos ler aqui do 31. Evangelho de João 8, versículo 31. O mestre dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não tem que permanecer na religião, Não. permanecer nos ensinos do mestre. Olha aqui, ó. Né? Olha, dizia o mestre assim, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, você tinha que obedecer a palavra dele, Permanecer nos ensinos dele. permanecer nos ensinos dele. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, né? Os judeus responderam para ele, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Pois dizes tu, sereis livres? Peraí, aqui o judeu está falando aos judeus falando, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Ou nunca fomos escravos de Nunca ninguém. fomos escravos de ninguém. Ué, mas ele não fala que eles não eram escravos lá no Egito? Então, aí o Messias fala para eles, mas vocês são escravos do pecado. Né? Olha só, interessante isso, viu? Respondeu-lhe o mestre, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Então, irmão Paulo, só Interessante uma isso aqui, viu? Só Aqui uma tá mostrando paradinha. dois pais aqui, o pai deles e o pai do mestre. Dois pais, né? Só que você vê lá que o Messias, quando fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele fala assim, ó, vocês, judeus, são como os vossos pais. Quem era o pai deles? Não, Abraão? Então Abraão era um dos pais dos judeus, né? E ele falou, ó, vocês, judeus, que estão matando todo mundo, vocês têm por pai aí Abraão, vocês são igual a eles. Qual do pai de vocês não assassinaram os verdadeiros profetas? Quer dizer que Abraão, que eles chamavam por pai aí, matou os verdadeiros profetas. Verdade. O Messias disse isso. E aqui- Estevão também disse isso. E aqui ele próprio está falando aqui, ó. Eu vi, ó, eu falo do que vi junto do meu pai. O Messias está falando. E vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Que eles estavam falando que o pai deles é Abraão. Abraão. É. Entendeu? Responderam-lhes e disse-lhes, nosso pai é Abraão. E disse-lhe, nosso pai é Abraão. Eles não estão falando aqui que o pai deles é Abraão. Eles confirmaram, né? O pai deles é Abraão. Né? Continua a leitura? Pode continuar. Se fosse filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurar matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade do Pai. Homem que vos tem dito a verdade, que do Pai tem ouvido. Abraão não fez isso. nada disso. Abraão não fez a como falou a Esses verdade para ele. nesses versículos que ali o sistema religioso, quando vai pregar, quando vai ensinar, eles mudam. Eles entenderam errado, tipo assim, o Messias falou assim, ó, se vocês é filhos de Abraão, então façam as obras de Abraão, ou seja, me mate. Vocês não querem me matar? O pai de vocês não é Abraão, que manda matar todo mundo? Porque vai de disso, ó.
vocês aí, ó, judeu, lá no Evangelho de Mateus 23, ele confirma, vocês são igual aos vossos pais. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram e mataram? Então, quer dizer, ele falou assim, ó, se vocês é filho de Abraão, então façam as obras de Abraão. E depois lá no outro versículo que ele diz, ó, e vocês procuram me matar, a mim, um homem que tem falar da verdade, que dito a verdade, que vi do Pai. Abraão não viu nada do Pai e não disse a verdade. Abraão viu de que do pai dele? Do diabo. Não foi o Abraão que ouviu uma conversa lá atrás, um Deus conversando com ele? Vós fazeis as obras do vosso pai, aqui ó, para entender. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos o pai. Quem que é o pai deles? O diabo. Temos um pai. Disse-lhe, pois, o mestre, né? Se Deus fosse o seu pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim do Pai, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aqui está falando do Pai. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir as minhas palavras. Vós tende por pai o diabo, o Messias está falando aqui. Porque você viu aí anteriormente aí? Ele fala assim, ó, vocês não aprendem as coisas que eu vi do Pai. Hoje é a mesma coisa na religião. Mas por que vocês não compreendem? Vocês não são capazes de entender as coisas que eu falo? A religião não é capaz de entender isso. Entendeu o quê? O Messias chamou Abraão de diabo. E você viu aí interessante esse versículo aí, que ele diz assim, nós não somos filhos de prostituição. E engraçado, Rafael, que eles falam que o Abraão é o pai deles, né? Não só Abraão, que Abraão é o pai, como é que é? Pai de multidões de nações, que... Pai da Mas fé. o Messias disse que não é para chamar ninguém de pai aqui na terra. Então. Não chameis ninguém de pai, porque pai só tem um. E por que o povo da religião Fala que Abraão é o pai, espiritual? Abraão é o pai deles. Que história é essa? Explica isso para mim, algum religioso aí. Abraão é o pai? Mas não pode ser o pai do nosso mestre. Porque o nosso mestre ele deixou claro que não é para a gente chamar ninguém de pai aqui nessa terra. Pai só tem um. Está lá em cima, o Criador de todas as coisas. É. Como é que fica então esse daí? Esse Abraão é pai de quem então? Pai da religião. Pai da religião, o próprio diabo. Porque eles aceitam Abraão como pai deles. E até aqui no 44, ó, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, Nunca porque disse a não há verdade. verdade nele. Ele nunca falou a verdade, Abraão. Ele fala assim, agora vocês querem matar a mim, um homem que tenha dito a verdade? Abraão não falou a verdade, não disse nada disso. É igual Moisés. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, mas Então. meu pai dá o verdadeiro pão do céu. Por que ele foi verdadeiro? Que existe um falso. São falsos. O ensinamento de Moisés é falso. É um falso. Não é verdade? Moisés não vos ensinou a verdade. Os ensinos de mentira. Eu sou a verdade, eu sou. Por isso que ele veio manifestar ao mundo o Pai. Porque, ó, veja bem, se Moisés, Abraão tinha vindo ensinar as coisas A do verdade, Pai, não tinha necessidade do Messias. então por que o Messias vem e fala assim, eu vim ensinar o que eu aprendi do meu Pai? Porque as pessoas que estavam seguindo Moisés e Abraão estavam seguindo lá, o judeu, o próprio diabo. Então ele fala, não, mas eu vim para que vocês reconheçam, eu vim mostrar para vocês o Pai. Pai. Quem vê as obras, as coisas que eu ensino, está vendo as coisas que o próprio Pai me ensinou. Porque eu aprendi dele desde o princípio. Ele fala assim, todos vão ver a minha glória, né? Porque, Pai, porque eu estive com ele desde o princípio. Tanto é que o Messias é o primeiro. Muitas pessoas falam que Lúcifer, diabo, Satanás, era o anjo mais, tipo assim, mais forte, maior no reino do céu. Ué, se o Messias é o primeiro filho, como que o diabo ia ser mais poderoso que o Messias? Tem lógica para isso. O Messias, ó, pra você ter noção, o Messias, ele ajudou o Pai a fazer a criação. Se os irmãos verem lá no livro de Ele estava lá no Colossenses, princípio, ele fala, se você for ver. ele estava no princípio, fala, ó, Toda a coisa engraçado. foi criada por ele, nada sem ele. Então, essa passagem é o que eu queria comentar, porque ele fala assim, ó, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele fala assim, ó, no princípio era o verbo. O verbo quem era? O Messias, a palavra, né? Ele não fala que ele é a palavra? Mas se você for ver esse versículo aí, na verdade, não é no princípio. É o princípio.
Porque se for ver ali, o Pai e o Messias trabalharam junto ali. Sim. No princípio, criou todas as coisas. Não, mas o Ele é o engraçado, princípio, o Salvador? o engraçado dessa história é que fala assim que a palavra era Deus. Não. Ali eles misturou. Ali ele colocou um fermento na Bíblia. Com certeza. Porque a palavra, o Messias é um, o Pai é outro. Como que ele ia falar assim, ó, no princípio era a palavra, tá, beleza, o princípio, no princípio. Aí ele fala assim, ó, e o verbo, que é a palavra, estava com o Pai. Aí depois ele fala assim, e a palavra era o próprio Pai. Mas peraí. Você entendeu? Fica uma coisa sem lógica. Acho que é interessante esse versículo aqui do 5, né, acho que é João 5 e o 37, que o Messias fala assim, eu, Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, e nunca viu o seu rosto. Então, ele falou isso aí porque com os judeus daquela época lá, tem uma passagem aí, que eles falaram, olha, nós somos discípulos de Moisés porque nós sabemos que Deus conversou com Moisés. Mas você nem sabe de onde você veio, nem de quem que você é. Quem que é você para ensinar? Nós sabemos quem é Moisés. Ele conversou com Deus, lá na labareda de fogo. Mas vós não, entendeu? Você, no caso, ele falou, vós nunca, não sabe quem é você, de onde você veio. Ele falou, vocês nem nunca ninguém ouviu o Pai. Nem conversou com o Pai. O que vocês estão falando aí? Que vocês... Você entendeu? Então é uma contradição. Até porque, se o próprio Messias, lá em João, acho que mais pra frente, 6, fala que Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai dá. Então Moisés nem... Aquele Deus que... Prova bem claro aí que aquele Deus que conversou com Moisés lá não é o Pai. Por quê? Porque se o Pai tivesse aparecido para ele, tinha dado o verdadeiro ensinamento para o povo. Se fosse certo. O Pai verdadeiro que tivesse falado com ele, ele tinha ensinado o povo correto. Ou não tinha? Claro. Por isso que o Salvador falou, ó, Moisés não deu para vocês o verdadeiro ensinamento. Né? Ou seja, o verdadeiro pão que sou eu. Mas meu Pai vai dar. E o ensino de Moisés, ele não falou que veio de Deus? Por isso que vocês falam, não, o verdadeiro é o meu Pai, não é o Pai de Moisés, não. É o meu Pai que vai dar o verdadeiro pão. Agora, o pai de vocês, aí, o pai do Moisés é o diabo. O Moisés é o próprio diabo. Mas isso é difícil das pessoas, de entrar na mente das pessoas, principalmente o pessoal que está afundado na religião, aprofundado naqueles ensinamentos diabólicos lá dentro. Porque desde o princípio foi ensinado que Moisés é o resgatador do povo de Israel, que Moisés abriu o mar vermelho, que Moisés não sei o que Abraão não sei o que. Você vê, se todo esse povo fosse bom, como eles falam, pai Abraão, Moisés, lá vem, não precisava do Messias ter vindo aqui. Não precisava. Porque o Messias veio para mostrar o Pai. Ainda ele falou assim, meu Pai nunca foi visto por ninguém, ninguém viu o seu rosto, né? E o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho o fez conhecer. Se o Pai nunca foi visto por alguém, ninguém ouviu a voz dele, então quem era o Deus que falava com Abraão? Quem era o Deus que falava com Moisés, então? Quem era o Deus que falava com aqueles falsos profetas Elias, Eliseu, essa corda? Porque se o Messias fez com que o Messias que revelou o Pai verdadeiro, então, meus irmãos, deixa claro, Rafael, que aquele Deus lá que falava, não é, está deixando claro aí que não é o Pai, o verdadeiro. Vou dar um exemplo, então. Não é o verdadeiro. Vou dar um exemplo, então, Paulo. Nós estamos aqui e, vamos supor, você não conhece o meu pai. Vamos dar um exemplo, só um exemplo. Aí eu chego aqui, Paulo, você aprendeu umas coisas aí, tudo, você já ouviu falar, vamos dizer, do meu pai, por aí tudo, mas vamos dar um exemplo. Um outro meu irmão veio aí, vamos dar um exemplo, com esse outro meu irmão era o Moisés. Certo. Ele veio aí, falou que meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. Só que eu chego e falo assim, ó, Paulo, eu vim apresentar você ao meu pai. Tá vendo? Pai, esse aqui é Paulo, esse aqui é o meu pai. Então nem aquele outro que falou. Aí você fala assim, não, Rafael, mas o teu irmão lá falou que o teu pai, no caso aí, ele não gosta desse tipo de coisa aí. Aí eu falo assim, não, o pai daquele meu irmão lá, não é o verdadeiro, não é o meu pai, é padrasto dele. Você entendeu? Porque eu que vim apresentar você, ó, Paulo, esse que é o meu pai, tá vendo? Você conhece aí. Assim, e até porque ele fala que o Messias, que o nome do Messias também, ele que fez se revelar. O Messias que revelou o nome do pai dele. Então. Mas é assim mesmo. Vamos prosseguir, não. Então, aí quando nós estávamos comentando lá que
Quando nós vimos aquele vídeo lá que o irmão Rubens participou lá do programa de televisão Rede Aberta lá, no canal Hit lá, o que aconteceu? Aquele cão guloso lá, não sei o nome daquele apresentador lá, ele tipo assim, ele quis dizer assim, ué, mas o Rubens não soube assim colocar as palavras assim. Claro que não estou falando mal do... Claro que quando você vai chegar assim num programa de rede aberta, de televisão, fala assim, às vezes você fica até meio perdido no que você vai falar, porque ele estava 2 contra 1, né? Mas ele podia, tipo assim, se ele lembrasse, não sei o que aconteceu lá na hora, tipo falar assim, ó, quando o cara perguntou pra ele, não, mas você já viu algum pé, algum moreno andando por aí sozinho, irmão Rubens? Tipo assim, porque nós sabemos que existe um corpo espiritual. Porque não tem como nós pegar o corpo do Messias, que ele é espiritual no mundo inteiro, e colocar aqui nessa sala aqui agora, todos juntos. Não vai caber. Vamos supor aí que, vamos dar um exemplo, que é 300 milhões de pessoas faz parte desse corpo. Como que vai caber na religião, no templo de Salomão lá? Não vai caber. Só cabe 10 mil? Então eles falaram dessa maneira, mas não pode anular. Olha, você já viu alguma orelha, algum corpo andando sozinho, irmão? Só que o irmão Rubens devia complementar. Não, mas o corpo do Messias, o verdadeiro, ele é espiritual. Ele pertence ao edifício dele ao mundo inteiro. Aquele que quiser aceitar a verdade, os ensinos do Messias, não o nosso. O que o Messias ensinou. E quiser fazer parte dessa casa espiritual, dessa família, sejam filhos do Pai, tá aí a porta aberta para todo mundo. Mas agora eles pegar e alegar, oh, mas vocês são desengrejados, esse povo aí, que não sei o que se revoltou com os pastores, se revoltaram com as religiões, com as ofertas, com os dízimos. Peraí, não é que nós se revoltamos. Quando nós fomos ler a escritura aqui, nós vimos que o negócio é diferente. É igual o que aconteceu com os apóstolos. Vamos dar um exemplo de Paulo agora. Igual você tinha comentado aí dessa série Bíblia e tal. Que está passando. Os irmãos ler o Atos dos Apóstolos, vocês vão entender. Porque Paulo, lá em Atos capítulo 21, versículo 28, você vai ver ali. Ele fala assim, ó. Os israelitas, quando Paulo tinha anunciado o evangelho naquela região da Judéia, naquela região da Grécia, aquele povoado. Quando ele voltou de viagem, o povo judeu já queria matar ele. O povo judeu, eles seguiam uma religião criada por Moisés, a religião judaica. A primeira religião quem criou foi Moisés. Primeiro ele dá um monte de ordem, né? Faz um sistema político. Aí depois ele cria a religião. E ele vê que a religião vai mais pra frente. Igual hoje, né? Com certeza. Às vezes as pessoas falam assim, mas o poder maior na Terra é o poder político. Não. Religioso é o maior. Religioso. Porque quando se trata uma coisa que dirige ao nosso Pai, a salvação, as pessoas temem. Mas a lei dos homens, o povo não tem muito medo. O fulano matou, roubou. Prende eles 2 anos de cadeia, sai. Mas a lei do nosso Pai, a condenação, é pela eternidade. É eterno, né? Os homens vão pagar dobrado. Mas os anjos, os demônios, é eternidade. Então, quando ali Paulo fala assim, ele fala assim, os israelitas, quando ele vinha voltando de viagem, ô judeu, meus líderes religiosos, vem me ajudar aqui. Esse homem aqui, ó, Paulo, que está aqui pregando aqui no templo, ele está pregando aqui, ó, contra o nosso povo. Qual povo? O povo judeu. Que seguia a lei de Moisés. Contra a lei. Ele fala assim, ele prega contra a nossa lei. Qual lei? Moisés lá. E contra este recinto sagrado. O templo. Além disso, ele chamou gregos para vir aqui profanar este recinto sagrado. O templo. Então, você vê a diferença? Paulo, quando ele se converte, ele começa o quê? Pregar contra o templo religioso, contra as leis de Moisés e contra o povo judeu. Mas não por ódio, igual as pessoas contra a religião. É o que nós estamos fazendo hoje. É. Não que a gente está pregando contra com raiva, mas a gente está querendo mostrar para o povo, né, ou seja, contra a religião, que eles não estão ensinando o verdadeiro evangelho. Ou seja, lá no templo eles estão enganando as pessoas. Né? Eles estão enganando as pessoas. Até que o Messias fala, olha lá, cuidado em porfiar pela porta. Lá, cuidado para vocês não entrar pela porta larga, porque ela é espaçosa, né? E muita gente vai entrar por ela e ela conduz à perdição. Porfiar por entrar na porta estreita e o caminho apertado. São poucos que vão achar a salvação passando pela porta estreita. Né? Então você pensa comigo hoje, porque se a religião fosse a porta estreita, então não teria tanta gente lá dentro.
O Messias diz que a porta da salvação é estreita e poucos que vão achar. Pouca gente. Pouca gente. Você imagina, o mundo hoje tem 7 milhões e meio de seres humanos. Né? Quantas religiões existem no mundo hoje? Inúmeras. Nem sei calcular, mas inúmeras religiões. Né? Cada religião é um monte de seguidores, um monte de membros. Então a porta, que o Messias disse que é a porta, é Ele. Ele é a porta das ovelhas. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Né? E é poucos que vão achar por Ele. Porque se Ele é a porta, a gente obedece aos ensinamentos. O sistema religioso não aceita que a gente obedeça os ensinamentos do Messias. Eles falam que a gente está errado. Se eu somente obedecer os ensinamentos do nosso mestre, fazer o meu, eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Anulando aquilo que o Messias ensinou. Lá. Mas se você pegar aqui e ler as escrituras, você vai ver que o Messias... Gente, se vocês querem salvação, leia os ensinamentos do mestre, do Messias. Se você obedecer os evangelhos, obedecer os ensinamentos do Messias, você é salvo. Obedecer, cumprir certinho o que o Messias ensinou. Porque a salvação é por Ele, não é outro, não é outro. Pai enviou Ele. Enviou Ele. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é não é nada, é Ele. Porque se Ele falou assim, ó, vocês têm que se converter, vou pregar para vocês aqui, aí vocês se convertem, e vocês vão lá para o templo de Herodes, vocês têm que ficar lá. Aí lá vocês vão participar da ceia, vocês vão ser batizados, vocês vão ouvir o sacerdote lá dar a palestra, tá certo. Ele falou isso. Um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Ó, tá aí. Simples, simples. Então, Faz isso. quanto o Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, né, vou mencionar algum. Nem eu estou falando do corpo espiritual. As pessoas conseguem interpretar esse Coríntios capítulo 12 como se fosse uma determinada religião A, com, vamos supor, 200 membros, e esse é o corpo. Não, pera aí. Paulo fala assim, ó, acerca dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. No versículo 12, porque assim como o corpo é um membro, e tem muitos, porque assim como o corpo é um, o corpo do Messias é um. Ele deu um exemplo, Paulo, assim como o nosso corpo é um, o corpo do Messias também é um. Não são vários. E só que ele tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Ou seja, pensa igual, tem o mesmo ensinamento, A mesma essência. a mesma essência. A mesma mentalidade. Interessante isso daí. São um só corpo. Assim como o Messias também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Em um entendimento. Pronto. Formando um corpo. Né? E quer judeus, quer os gregos ou os servos, quer os livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do próprio corpo? Será que ele não faz parte do próprio corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo também? Não será por isso do próprio corpo? Então, se todo o corpo fosse o olho, onde estariam os ouvidos? Então, vamos dar um exemplo. Paulo fala assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Qual dom? É dom de curar, é dom de... Não, peraí. Vamos interpretar direitinho, porque Paulo fala aqui. Os dons espirituais, o que acontece? Ele fala assim, ó, vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui no Brasil, aqui nesse estado aqui de São Paulo, nessa cidade. Claro que você não mora aqui, né? Mas vamos dar um exemplo. Nós estamos aqui agora. Então aqui, vamos supor que eu sou um pedaço desse que eu estou só a orelha. Então eu estou aqui, eu estou anunciando as boas novas, as pessoas, para qualquer um, sem exceção. Falo para um, falo um pouquinho para o outro. Quer acreditar, acredita. Não quer, paciência. A Bíblia está aí para todo mundo ler. Né? Então eu vou lá e anuncio o evangelho aqui. Você está lá em outro estado, vamos dar um exemplo, se você estivesse lá em outro estado, você está fazendo o quê? Você é o pé. Mas você está falando a mesma essência aqui do mesmo espírito, só que você está agindo de outra forma. Por exemplo, às vezes, vamos supor, eu consigo aqui mexer na internet, eu consigo entrar em outro site aqui, e você já não. Você consegue falar assim, não, eu só falo boca a boca porque não tem internet aqui em casa.
Então, quer dizer, a sua estratégia é outra. Mas o ensinamento é o mesmo. E tipo assim, o seu dom é uma coisa. Ou do meu dom, vamos supor, olha, acessar a internet aqui, eu ponho site no exterior, eu ponho aqui, ponho na rede social e tal. Só que o Paulo já não tem mais esse dom. Então ele vai lá e fala, não, velho, eu estou distribuindo umas cartas aqui, uns panfletinhos aqui, tá escrito aqui, ó, põe nas passagens, casa em casa, que o Messias não habita um templo, que ele ensinou, falou que Moisés é o diabo, que a besta vai vir, na tribulação será assim, assim, assim. Então isso é a diversidade, né? De dons. Mas só que o corpo é um. A essência e o ensino é o mesmo. Só que cada um usa a sua estratégia. Porque isso, quem que deu esse entendimento, essa espiritualidade em nós, a capacidade, é o próprio Pai. Ou às vezes através do quê? Do próprias coisas que você tem em mãos, uma ferramenta, uma condição financeira. Verdade. Isso tudo favorece para uns e para outros fica um pouco mais difícil. Mas só que o nosso Pai, ele sabe, ele fala assim, ó, eu prometi os talentos, na palavra que o Messias diz, a cada um conforme a capacidade. Se você tem a capacidade de alcançar, vamos dar um exemplo, 50 pessoas, vamos supor, eu tenho a capacidade ali, vamos supor, com umas ferramentas que eu estou usando, de atingir 200 mil pessoas. 200 mil, 1 milhão, que seja. Agora você imagine, né, que, vamos supor, se essas redes de televisão, rádio, que as religiões aí dominam tudo. Porque o Messias fala, vocês sabem que os governantes desse mundo aí, ó, eles dominam. Eles estão por cima de tudo. Eles dominam o rádio, televisão, tudo. Deles, né? Tudo por isso. Tudo deles, né? O mundo é deles, o Messias falou. O mundo está governado por eles. Eles estão governando aqui, é o tempo deles. Então, se uma dessas portas largas, vamos supor, que não tem como o nosso Pai agir numa porta larga dessa, porque ele confiou os pequeninos. Ele não confiou os sábios, os estudados, não. Ele falou, Pai, obrigado, porque o Senhor ocultou a sabedoria. Escondeu desses poderosos aí, os poderosos, os grandes, dos poderosos, os líderes religiosos, dos teólogos, dos presidentes, mas revelaram aos pequeninos. As pessoas simples. Simples. Mas que o busca e o ama o Pai em espírito e verdade. Entendeu? Então, por exemplo, se eles tivessem a verdade, quantos milhões eles não iam alcançar? Mas não. Pode ver que os apóstolos iam de casa em casa, pregavam o evangelho. Paulo, então, vamos dizer, vamos voltar na época de Paulo. Paulo ia de pé, de uma província na outra, naquela época lá. Ninguém dele falava, muitas vezes eu passei fome, passei necessidade, passei isso, passei aquilo. Ele não tem nem noção, do próprio Espírito, o próprio Messias fala quando ele teve a visão que ele ia sofrer muito, ele ia padecer muito por causa dos ensinos do mestre. Do mestre. Ele sabia disso. Agora fala-me esses homens hoje, o que eles estão padecendo? Cara, os caras de carro importado, de avião, de helicóptero, moram em casa de condomínio. Tem mansão, não sei de quantos bilhões lá no nome. Estão sofrendo o quê? Deles. O que eles estão sofrendo? Cara, os caras vivem só no bem, debaixo de sombra, ar-condicionado, do bom e do melhor. Você vê aquela casa lá aquele Valdemiro lá, aquele suposto pastor lá? Rapaz, mansão dele é não sei quantos milhões lá nos principais lugares lá de São Paulo. Os condomínios mais ricos, mais milionários lá. Fazenda. O outro lá, rede de televisão. O que é isso? Será que esse povo, coitado, é porque tão cego? Porque fala que o Deus desse século, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer do Evangelho. Se o povo parasse e analisasse isso, só parar e analisar isso, Rafael. Você pensa, o patrimônio que aquele R.R. Soares tem, que esse Valdomiro tem, que o Di Macedo tem, se o patrimônio que esses homens têm, e pegasse esse patrimônio e dividisse com os pobres, eu não vou nem falar com o pobre do mundo inteiro, só os pobres da própria religião deles, não existiria pobre lá, existiria. Porque o Salvador ensinou isso. Se você pegar a essência do Evangelho verdadeiro, era isso. Você pegar os ricos, dividir com os pobres, né? Porque ele falou que um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque os ricos eles não querem pedir nada. E ele, outra hora ele fala que não é pra gente adquirir bens aqui, ou seja, não juntar tesouro aqui, né? Não quer viver o melhor dessa terra. Não é pra ver o melhor daqui não, gente. Porque esse mundo aqui é do maligno, isso aqui vai ficar tudo aí, não vai ficar pedra que não seja derrubada. Por que você está juntando tesouro? Por que você está juntando riqueza? Paulo fala para transformar isso. De espírito. Olha só. Aqui o evangelho mais podre que eles estão ensinando pro povo. O povo está comendo merda e está dando glória a Deus. Dando glória a Deus lá deles. Rapaz, olha. Acorde, gente. Você que está assistindo o vídeo hoje, pela primeira vez, está acompanhando o canal aqui do Verdade Vos Libertará. Acorde contra o tempo.
Saia das religiões enquanto há tempo. Abre o olho, né? Busca a verdade, busca os ensinamentos, né? A essência do verdadeiro evangelho. Que nós somos a verdadeira igreja. Nós somos a casa do nosso mestre habita em nós, dentro de nós. Não temos necessidade alguma de seguir líderes religiosos, ou de ir num templo para você poder tomar uma ceia, ou ser batizado, não. A necessidade que você tem é você examinar as escrituras, os ensinamentos do nosso mestre e seguir ele. Basta isso. Mas o problema maior é que muitas pessoas não se libertam assim. Eles têm mania de adorar esse livro, chamado Bíblia. Eles adoram esse livro. Em primeiro lugar, né? Peraí, vamos analisar, gente. O Messias disse que da mesma fonte, a fonte do nosso mestre hoje, os ensinos dele, nós encontramos na onde aqui? No Brasil. Não é dentro da Bíblia? Então, peraí, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo? Será que pode sair daqui coisa boa e coisa ruim? Da Bíblia pode, mas do ensino do mestre não. Você pode ver que tudo que ele fala, ele menciona lá, vocês não têm lido nos profetas, os verdadeiros profetas também, não nos falsos. Porque a essência do Pai é os 10 mandamentos. Então quando as pessoas ensinam baseado, um resumo, um ensino baseado nos 10 mandamentos, é coisa do Pai. Agora você vem aqui em Josué, vai lá e mata, extermina mais de 20, 30 cidades. Essa é a essência do Pai. Mata criança, mata todo mundo. Porque o Messias vem e fala assim, olha... mas lá foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Deus que deu a ordem para eles lá destruir, matar. E qual Deus? Tem que saber qual Deus que é. Porque Paulo fala que existe vários senhores e vários deuses. Mas Pai falou que tem um só. Igual o Messias falou, chamou sempre o nosso Pai de Pai.